Norte. Olhar do Norte. Olhar do Norte. Olhar do Olhar do Norte. Norte. Olhar do Olhar do Norte. Norte. Round. Olhar do Norte. Olhar do Norte. Olhar do Norte. Olhar do Tá começando aqui o quarto dia do Festival Olhar do Norte 2025, direto do hall do Teatro do Amazonas. Do Teatro Amazonas tem o Estúdio Cine 7. Eu estou recebendo agora o Luiz Fernandes, que é o diretor de Ticá Bodó, curta universitário que vai disputar a mostra principal do festival. Como é que você tá, Luiz? Muito nervoso, você trouxe aqui um monte de gente, como é que você está esperando essa sessão tão aguardada? É um momento especial, é muito legal estar aqui no festival, que até ano passado eu nunca tinha vindo. Vim ano passado como estagiário aqui, eu participei do Júri Jovem, inclusive ano passado. Sim. E é até uma coisa que eu ia falar lá dentro, que a gente vê aqui e imagina, pô, já pensou passar um filme nesse telão do Teatro Amazonas? E a gente tá aqui. E Isso é muito legal, cara. E vai acontecer hoje, daqui a pouquinho. Eu queria saber de você, cara, como é que foi esse processo de fazer o filme? É um filme que tem, a gente estava conversando aqui nos bastidores, tem 12 alunos, metade da turma do curso de audiovisual da UEA, que é um curso que é único aqui, não tem outro curso de cinema, nada parecido em graduação em instituição de ensino superior, tanto público quanto privado. Então vocês são pioneiros. E como é que foi esse processo de fazer o filme dentro da universidade? Foi complicado, não foi nada fácil, mas ao mesmo tempo a equipe teve uma sinergia muito boa e eu acho que isso é mostrado no resultado, porque a gente conseguiu entregar uma obra que eu gosto do filme, Sim. entendeu? Isso foi muito legal de a gente, não foi só uma atividade que se esqueceu e nunca mais vai ser vista. A gente conseguiu entregar um filme, tá aqui no festival. Foi muito legal isso, mas claro, perrengue, iniciante, gente. Como é que faz uma decupagem? Meu Deus, a gente não teve essa matéria. Aconteceu aos montes. Aham. E vocês foram quanto tempo de gravação, orçamento? Como é que foi essas questões? Porque imagino que não tenha sido uma coisa tranquila, pelo contrário, né? Não, foi bem, tipo, o professor Walter chegou na sala, ele pediu um dia, galera, quem tiver um roteiro, traga nessa aula. A gente trouxe e ele falou, vocês vão filmar. 3 Mal semanas e sabia. esse vai ser o trabalho do semestre. E foi isso, tipo, para produção a gente, caramba, como que vamos aprender a fazer os documentos. E a gente aprendeu tudo do zero, tudo com a gente mesmo, tipo, tirando dúvida entre a gente, perguntava ao professor e até que a gente conseguiu um sítio, ficamos 5 dias nesse sítio e saiu o filme de lá. O sítio era onde? E quantas pessoas? Foram 12, então? 12 pessoas Todo para mundo. esse sítio. Todo mundo, todo mundo. A gente dormiu lá, até faltou aula para fazer o filme. Era por um bom motivo. Pois é. E me fala uma coisa, o filme claramente ele tem essa questão universitária de vocês estarem explorando todas as possibilidades. Eu queria que você falasse possibilidades de enquadramentos, de câmera, enfim, tudo. Como é que foi para você nesse sentido assim? O que vocês mais buscaram? Qual era aquela coisa que vocês tinham vontade de fazer e que conseguiram? E também aquilo que não conseguiram, né? Que falou, puxa, eu queria tanto ser plano, eu queria tanto fazer isso aqui e não deu certo. Assim, foi muito legal, inclusive, que eu tava falando contigo antes, Sim. da experimentação que a gente tem no filme. A gente testou vários ângulos diferentes, enquadramentos diferentes, para dar uma linguagem para o que a gente queria tirar do roteiro pro filme. A gente queria transportar uma sensação pro telespectador. E eu acho que a gente conseguiu isso em alguns planos. E quanto a alguns que ficaram de fora, por exemplo, no roteiro original, que a gente teve que cortar metade, porque Metade? não tinha orçamento, não tinha Tem tempo, né? Tipo, cenas embaixo d'água que a gente faria. Não tinha como. Tipo, rolou. do jeito que a gente fez, eu já tava diretor, tava segurando uma canoa pro Evandro segurar a câmera aqui. E o ator, que não sabia nadar, a gente botou ele no meio do rio. Vocês queriam matar o cara afogado. Meu Deus do céu. Cinema verdade, né? Mas deu certo. Deu certo. Perfeito. Cara, então para encerrar, eu queria saber o que é lógico, assim, nem todo mundo, você falou, né? Nem todo mundo da turma participou, mas eu imagino que é uma conquista para todos vocês estarem aqui. Com certeza.
Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o que que representa para vocês estarem aqui, né? O festival tem vários estagiários, né? Tem júri jovem que são de vocês. Como é que é esse momento especial que o curso que tem tantas dificuldades e que vocês estão bravamente ali, persistentes, como é que é para vocês chegarem nessa tarde aqui no teatro? É realmente uma coisa muito importante e isso que aconteceu de a gente estar aqui, porque tem muita gente em Manaus que quer fazer cinema, que sonha com cinema, que tem esse sonho na cabeça de um dia, eu queria também fazer filme. E eu me encaixo, eu acho, em uma dessas pessoas, que eu sou um dentista. Eu tava fazendo minha faculdade de odonto, terminei, formei e abri o vestibular. Aí, tipo, é uma coisa que eu sempre quis fazer, só que não dava pra me sair daqui. Não tinha essa oportunidade, não tinha... No Norte, eu acho que só tem no Pará. Sim, a Universidade Federal. No Norte todo não tem universidade de cinema. Então era uma coisa escassa. Que eu, vou ficar com um hobby, vou ficar assistindo meus filmes, mas surgiu a oportunidade e assim como eu, muitos dos alunos têm essa vontade também. Tanto que a gente conseguiu agora abrir outra turma, finalmente. Ainda é oferta especial, mas é muito importante dar espaço para essas pessoas que têm essa vontade de fazer filmes e que, querendo ou não, a UEA, mesmo com ainda muito caminho para percorrer, para virar um curso conciso, certinho, ele abre portas para gente. Cara, muito feliz de saber que vocês estão aqui, esse espaço sendo conquistado aos poucos. Parabéns e sucesso. Sucesso na carreira e que tenha uma grande sessão. E quem sabe, vocês trouxeram um monte de gente, então pode vir aí um prêmio do Júri Popular. Tomara. Muito obrigado, Caio. Obrigado, Luiz. Valeu mesmo. E agora, uma entrevista que a gente está batalhando para esse estúdio há um tempão e finalmente aconteceu. Adriana de Faria, tudo bom contigo? Como é que você está? Tudo bem, obrigada por me receberem aqui no Cine 7. Finalmente conseguimos ter essa conversa, né? Não, mas assim, você veio em 2023, certo? Isso. Com Cabana, depois veio em 24 como jurada. Isso. Sempre uns desencontros, mas rolou. É. Adriana, primeiro de tudo, eu queria falar sobre o filme Boiúna. Eu já fiz stories, então eu posso falar, eu sou fãzaço do filme, acho Obrigada. uma coisa linda, assim, um dos melhores filmes do Norte já feito, Ai, enfim. meu Deus. É verdade, eu tenho que admitir, sou apaixonado pelo filme. Obrigada. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que você pensou essa história, porque ela poderia ser contada da maneira mais trivial, sabe, direta, objetiva, mas você capta isso trazendo a lógica da floresta que se mistura com uma lógica narrativa que você quer contar uma história que também chegue às pessoas. Como é que você foi pensando esse cruzamento desses dois caminhos? A ideia do Boiúna, ela surgiu a partir da minha amizade com uma mulher que já foi ribeirinha. E ela tem uma filha e essa filha nasceu na cidade já, né? Então eu achava interessante esses deslocamentos que as pessoas ribeirinhas fazem Sim. lá em Belém, né? Em relação a esse deslocamento do rio mesmo, né? Muita gente vem para Belém em busca de trabalho, de mais oportunidades e ao mesmo tempo aquele lugar das ilhas é um lugar de pertencimento, né? Então a ideia partiu daí. Mas eu quis utilizar uma narrativa muito conhecida na nossa região para fazer uma metáfora realmente sobre as mulheres e as meninas que aqui enfrentam questões sociais fortíssimas, né? E eu acho que muito do que essa mulher me contou, né, quando eu era criança, ficou no meu imaginário, assim. E eu acho que essa questão da encantaria, né, como uma vivência mesmo das pessoas daqui, foi realmente o que me inspirou, assim, a utilizar isso dentro da narrativa. Não, você faz isso, você pega a lenda da Cobra Grande, do Boiúna, traz essa temática que é forte demais, pesada socialmente, e faz isso com maestria. Enfim, eu vou tentar não ficar, não vai ficar só isso, uma falação de ovo terrível. Queria que você falasse um pouquinho do elenco. A Jennifer. Jennifer. Como é que você encontrou essa menina? Porque ela é um talento. Você coloca a câmera, parece que ela já é uma veterana e te conduz, assim. O filme também funciona muito por conta dela ali, além da sua direção, é claro, mas ela tem um talento e era a estreia dela nos cinemas, Isso. né? Como é que você achou essa menina? Ela é sobrinha Sim. dessa mulher para quem eu fiz o filme, basicamente. Então,
Foi uma coisa ali na família mesmo. Ela topou de primeira? Ela topou de primeira. Eu conheci ela em 2022, quando ela foi indicada, né? E aí eu fiz uma conversa gravada em que eu queria conhecer mais sobre ela. E ela era uma menina de muita personalidade, muito pé no chão. Mesmo jovem, ela tinha 13 anos no momento que eu conheci. E falei pra ela que eu não tinha o dinheiro do filme, mas que um dia eu ia conseguir fazer esse filme, que eu queria que fosse ela. E aí ela falou, tá bom. E aí os anos se passaram, né? Em 2024 eu consegui ser contemplada pela Lei Paulo Gustavo e voltei a chamá-la. Aí nós fizemos uma nova conversa, até para eu entender se ela estaria interessada. E fiz um teste propriamente em que ela se saiu muito bem. Sim. E aí eu só confirmei mesmo de que ela era Tinha Mara, que ser, assim. né? E a Nayemi já é uma pessoa que está inserida nas artes, né? Por ser cantora. Mas esse foi o primeiro papel dramático que ela fez. Ela já fez vários papéis em curtas-metragens, né? Mas esse foi o primeiro papel dramático. Então, para ela também foi um desafio. Sim. E as meninas, que também são meninas que não tinham experiência prévia com audiovisual, eu fiz a partir de uma seleção mesmo, com uma produtora de casting, Sim. que é a Tarsila Rosa. E juntas selecionamos a partir de vídeos e depois de um teste presencial. E eu queria saber de você, Adriana, você estava falando das meninas, do elenco feminino, e você, todos os seus filmes, até agora, da tua filmografia, Ari Jo, que ganhou aqui o festival, daqui a pouco eu falo dessa trajetória especial que a Adriana tem no Olhar do Norte, todas têm mulheres como protagonistas. Eu queria saber isso, assim, para você... Você consegue enxergar algum paralelo entre essas personagens? Para você trabalhar essas personagens femininas, como é que funciona nessa dinâmica para você do teu cinema? Uhum. Já me perguntaram isso, é Foi? uma resposta que eu acho que eu ainda estou buscando. Sim. E nem sei se também vai ser algo que eu vou sempre discutir nos meus filmes, mas foi um padrão desses três até o momento. E eu acho que isso se dá muito porque eu sempre fui rodeada de mulheres, assim. Sim. Minha avó é uma pessoa muito forte, a minha mãe, minha irmã, amo minhas amigas, então eu sou uma mulher bem menininha, sabe? E eu acho que a gente tem um universo muito grande dentro dessas relações, sabe? Essas relações me interessam. Sim. Então eu acho que por isso acabou sendo um caminho um pouco natural. E sendo uma mulher, eu passo pelo mundo dessa maneira, sabe? Claro que uma mulher branca, né, do centro de Belém, mas de alguma maneira eu consigo me relacionar com essas outras mulheres, sabe? E não sei, é algo que me interessa de ver no cinema, sabe? O processo já natural, assim, quando você vai vendo já... Opa! Quando eu vejo daqui. já tem uma protagonista que ela é uma mulher, assim, ou que eu tô discutindo temas relacionados a ser uma mulher no mundo, assim. Eu queria que você falasse então sobre o teu histórico aqui no festival, né? Seu primeiro curta-metragem foi feito em Cuba, Ari Jo. Se você não assistiu, você tá perdendo, você tá fazendo alguma coisa errada na sua vida. Assista. Ari Jo ganhou aqui 4 ou 3 prêmios. Quantos você lembra? Ou foi 5? Foi melhor filme, melhor atuação e acho que melhor direção, Exatamente. que eu me lembre. A gente ficou tão encantado aqui que o júri, eu lembro que você ficou assim, mas melhor atuação, mas é um documentário. Porque é um documentário Sim. e a Arisley, que é a garotinha Era ela do filme, mesma, ela né? estava sendo ela mesma, né? Mas ao mesmo tempo também Deu não, pra porque ela compreender, criou né? uma própria personagem ali pra ela, né? Foi. E a gente chegou a entregar esse troféu E pra que ela ela lá em achou? Cuba. Ela achou o máximo, Foi? né? Foi. E teve uma premiação em dinheiro, eu converti pra dólar. Uma amiga minha que foi pra Cuba mandou, conseguiu entregar pra ela. E foi muito lindo, assim. Achei que foi um final de um ciclo, sabe? E o Olhar do Norte fez parte desse momento, sabe? Pois é, aí você esteve aqui, veio Cabana, você teve uma menção honrosa, certo? Foi. E logo depois você ganha o Festival do Rio, participa, tem toda aquela... Acho até injusto o que aconteceu com o Cabana aqui, mas enfim, não vou Não, falar. imagina. É Porque tinha um poderia filme ter- de Roraima maravilhoso também. Tinha, mas podia dar um prêmio pra você também, mas... Aí você participa do júri e agora tá aqui de novo, eu já disse, já falei, acho que é favorita pros prêmios e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua relação, sobre essa sua participação aqui no festival. O que que representa Sim. para você, né? Você tá sempre e você sempre vem, né? Sempre Às vezes tem venho, essas dificuldades. A gente sabe o quanto é caro aqui a passagem, mas você sempre está aqui. Queria que você falasse um pouquinho sobre a tua relação com o festival. Eu faço questão de estar presente sempre que eu posso, porque
para mim esse é o festival mais marcante que a gente tem no momento aqui na Amazônia, na nossa região, aqui no norte, né? E eu acho que foi um festival que acreditou em mim lá no início, quando nem eu acreditava, sabe? Então, eu também acredito neles, eu acredito na força desse festival. E eu tenho certeza, só de ver essa edição, eu sei que vai continuar por muitos anos. E eu espero poder estar aqui sempre Esteja com, sempre. com novos filmes, de repente, quando eu fizer meu longa-metragem também. Então, vai ser bem emocionante, assim, se isso acontecer. Você já tá planejando longa ou ainda tá nos curtas? Eu Como é que tô você tá? escrevendo Muito dois bom. longas. Já começa com Mas dois. é um de ficção e um de documentário, mas assim, ainda demora muito para acontecer, Tudo eu bem, acho. tudo bem. A gente entende. Longa é um processo mais Mais longo. entendido, né? É. Eu queria também que você falasse um pouquinho sobre. Pera, fugiu. Festival de agora. Gramado? Festival de Gramado. Olha, isso. Você não é jornalista, não, de formação, né? Não, eu sou publicitária, tá? Ah, então tá ali, então pronto, é verdade. Festival de Gramado, como eu esqueci. Você esteve lá, 3 prêmios, melhor direção, inclusive, atuação também para Jennifer. Pra Jennifer e a Naemi. Naemi. Como foi assim? Porque aqui a gente teve a experiência com o Bernardo, com o Barco e o Rio, Sim. que foi no meio da pandemia, lógico, era um outro contexto, mas eu lembro que foi um frisson, uma cidade meio, caramba, mano, cinema em Manaus e tal. Tipo, as pessoas levaram um susto, né? Eu queria saber como é que foi para você ali, lógico, o cinema do Pará tá vindo muito forte, Fernando, Jorânia, enfim, mas você também chegando agora e 3 prêmios, como é que foi esse momento para você? Foi bastante emocionante, assim, porque eu acho que é o reconhecimento de um trabalho de muitos anos, né? O Boiuna demorou 7 anos para ser 7 feito. anos. Ele, inclusive, foi uma ideia que eu tive muito antes de fazer o Ari e o Cabana. Então, acho que foi a coroação, assim, sabe? Do reconhecimento do nosso trabalho, da minha equipe, de todas as pessoas que fizeram esse filme acontecer. Mas mais emocionante ainda foi a comoção geral que ficou Aconteceu lá? que aconteceu no Pará, assim, as pessoas estão me pedindo para passar o filme nos municípios, assim. Sério? Puxa E vida. eu quero muito conseguir, né? A gente já fez exibições nas ilhas, agora em setembro, e vamos ter mais agora em outubro. Então, eu quero muito que o filme seja muito assistido no Pará e na região norte, assim. Esse é o meu grande objetivo. Eu acho, a longo prazo, é isso que eu quero. E eu acho que Gramado acaba dando esse alcance, sabe? Faz as Sim. pessoas conhecerem, porque é um festival de muito prestígio, né? Como disse a minha mãe, é o jornal que passa o festival que passa no Jornal Nacional. Sim. Então, a gente passou na TV local também. Então, é uma coisa que atrai a atenção das pessoas. E eu acho que acaba sendo uma vitrine para as pessoas conhecerem mais do cinema. É que você acaba saindo da bolha, né? Que é um festival Isso. que as pessoas pelo menos já ouviram falar, Gramado, associa às vezes com a questão de neve, de Natal e com o cinema, né? E Sim. acaba ganhando, fura um pouco a bolha. Isso. Para encerrar, eu poderia ficar aqui falando horas com você, mas eu sei que você tem muita gente para atender, enfim. E tem um filme para apresentar. Quando falam que gente de fora que chega lá no Pará e vem falando que praticamente fez o cinema paraense começar, fez acontecer, e o que você olha e pensa, e enfim, Porque o cinema paraense é muito maior do que qualquer pessoa que Sim. venha de fora e instalar isso. Como é que isso bate em você? Não me gera surpresa, mas eu sinto que parte de um desconhecimento da nossa história e da nossa luta em fazer cultura na região norte e no Pará, assim, sabe? Então, eu não tenho muito o que dizer para essas pessoas. Eu prefiro trabalhar e fazer acontecer, assim, sabe? Porque o fato é que a gente está fazendo cinema, e cinema de qualidade. Então, eu prefiro deixar as obras falarem por si só, assim. E como é que você avalia hoje a produção paraense? Assim, como é que é o estágio? Você acha que tem evoluído com o tempo? Como é que você Com observa certeza. hoje o cenário? Com certeza, eu acho que, principalmente pelo curso de cinema da UFPA, né, a gente tem pessoas maravilhosas, profissionais incríveis que saíram do curso. Eu acho que a gente está tendo uma conexão maior entre as gerações também, né? A geração, por exemplo, do Fernando, da Jorane, né? Eu acho que a gente está tendo essa aproximação que
precisava acontecer, sabe? E se enxergar realmente como uma indústria, mas para isso a gente sabe que precisa de políticas públicas. Sim. Então, a Lei Paulo Gustavo foi importantíssima nesse sentido para a gente democratizar essas produções, a gente alcançar outros olhares também, né, dos interiores. Mas assim, a gente precisa continuar. Sim. E a gente tem uma grande oportunidade nas nossas mãos, que são os arranjos regionais. A gente precisa ter a regulamentação da Lei Milton Mendonça, que é a Lei do Audiovisual do Pará, né? Então, ainda tem um caminho longo pela frente, mas eu acredito que se o Estado entender o poder do cinema, né, da criação de símbolos, acho que a nossa indústria só tende a crescer, assim. Adriana, eu quero te agradecer imensamente. Você sabe, assim, eu já falei externo, vou fazer a crítica do filme. Enfim, eu realmente sou grande fã do Boiúna. Eu acho que é um filme maravilhoso. Está de parabéns. Obrigada. E torço sempre a sua carreira, desde o Arijo. Me encantei com o filme, depois veio o Cabana e agora, enfim. Parabéns por tudo. Volte Obrigada. sempre. Estúdio Cine 7. O Cine 7 está sempre aberto para você e tudo de bom, tá Eu bom? amo o trabalho do Cine 7, Obrigado. sempre acompanho, leio tudo e estou muito feliz que a gente finalmente conseguiu conversar. Finalmente. Adriana, tudo de bom, sucesso e a gente vai Obrigada, se falando. Caio. Obrigado. Quando tu for entrar no mato, tem que pedir licença. Porque no mato tudo tem dono. A água tem dono. A floresta. O que tu tava fazendo sozinha na floresta? Açaí Machine. Continua aqui no quarto dia do Estúdio Cine 7 no Festival de Cinema da Amazônia Olhar do Norte, recebendo a Amanda MacGyver, produtora, atriz e que está nos bastidores do festival. Amanda, seja bem-vinda ao Estúdio Cine 7, finalmente conversando contigo aqui, né? Obrigada. Me fala uma coisa, esse ano você está nos bastidores, como eu falei, e você tem uma missão muito importante, que é a pessoa que fica vendo o voto popular. O pessoal recebe ali um papelzinho antes da sessão e coloca lá se o filme é ótimo, bom e Regular, bom ou ótimo? regular, bom ou ótimo. Isso. Como é que é o seu papel? Você é uma espécie de tribunal superior eleitoral, um TSE daqui, como é que funciona Isso. esse seu papel aqui no festival? Então, a nossa equipe de estagiários, eles chegam e distribuem os canhotos de votação popular, né? Uhum. Então, todo dia a gente tem as mostras, 4 horas, 5h30 e às 20 horas. E aí, quando a gente tem a votação no final de cada sessão, eu venho, recolho e Uhum. diariamente eu já faço essa contagem das votações. Então, assim, tem filmes que chegam, seus realizadores já vêm com toda a sua equipe. Sua trupe, bem a torcida organizada. Tem filme com mais de 300. 300 votos. 300 Meu votos. Deus, aí fica É difícil. muito voto. E E aí, aí, gente- aí é o quê? É família, amigo? Família, amigos, a galera, porque olha só, uma coisa que é interessante, tipo, hoje a gente não escolhe só um filme que a gente mais gostou, como era o sistema do ano passado, né? sim. Hoje você vai desenhar para os filmes que você assistiu entre regular, bom e ótimo. Ah, Então, ali certo. na maioria, todo mundo recebe um pontinho. Então, se a pessoa recebe um xizinho no regular, existe uma pontuação, no 2 existe outra pontuação e no 3 também outra pontuação. Então, no final, a gente faz essa primeira contagem desses votos que ela ganhou e depois a gente vai para a soma, né, desses votos. Aí a soma é o quê? Quem ganha é quem teve mais ótimo. Quem teve mais votos, exatamente. Quem teve também mais votos na última sessão do ótimo, né? Ah, Por sim, exemplo, a do gente ótimo. vai ter gente que ganhou ali muitos votos na sessão regular, e às vezes é expressivo, mas esse voto vale um ponto somente. Ah, um ponto. Então tem pontuação, é isso? Ah, Se tá. o regular vale um ponto, o bom vale 2 pontos e o ótimo vale 3 pontos. Muito bom saber, olha, um festival organizado, sistematizado. E aí você me fala, aí eu queria saber uma coisa, você que tem acesso lá, que faz a contagem e tal,
Você já percebeu, assim, quando o cara traz muita gente, só o filme dele tem ótimo e os outros são regulares, assim, ou a pessoa é generosa, dá ótimo para todo mundo? Não, é bem diverso. A gente tem, por exemplo, mas também, por exemplo, tem a galera que vai votar ótimo para todo mundo. Tem aquela que que é é generoso. o generoso. O Vitor até fala, esse daqui gostou de todo mundo. Sim, tem a galera que vai dar, tem a galera que é crítica e tem a galera que tá estratégica. Não, vou votar só no meu filme, eu vou votar só no filme da minha galera. E Aí é deixa o isso. resto tudo vazio. Deixa o resto vazio e Esperto, tal. Então a esperto. galera vai encontrando as suas estratégias aí para chegar nesse lugar do ganho, né? A gente está aqui no finzinho da mostra competitiva, tem uma sessão agora, tá rolando, e tem uma outra depois. Exatamente. Mas assim, nessa altura do campeonato, você fecha todos os dias, né? Isso. Você já sabe assim, e acho que nesse momento já dá para saber que tem uma tendência para um vencedor, ou não? Tem uma Tem tendência. tendências, a gente não Tem. pode falar, No primeiro né? dia, a gente não pode falar. No primeiro dia a gente tem uma tendência, ontem também a gente tem uma tendência fortíssima e aí a gente está esperando o resultado de hoje. Ver o que né, que vai pra rolar. entender. E assim, quando eu faço a lista do final de ano do Cine 7, dos melhores do ano, aí eu também faço mais ou menos esse esquema. Não é tão complicado porque é menos gente, mas eu fico ali, como se fosse um campeonato de Fórmula 1. Você também fica nessa na contagem? Ih, esse filme aqui tá Sim, ganhando. Isso aqui... é. Como é que você fica? Você também fica Eu nessa. fico, nossa, esse daqui tem muitos votos aqui e tal. A gente vai montando, eu monto um sistema de alimentar, né, os Certo. votos. Então ali você vai colocando os pontinhos, os pauzinhos ali para cada filme e você vai fazendo um comparativo assim de quem tem números que são bem expressivos mesmo. Hoje eu vou fazer a contagem já no final do dia. Hoje a gente Nesse sábado. diferenciou um pouquinho, né? Aham. Ontem a galera tava votando por sessão, hoje a galera pode assistir as 3 e votar somente no final. E aí a gente entendi. está alimentando esse sistema agora. E tem filmes, por exemplo, tem um grupo aí que chegou hoje que veio Poderoso. expressivo. A galera veio em peso. Não vieram para brincar. Não vieram. Você além então dessa parte do TSE aqui, dos votos do público, você também tá de assistência de palco, né? Sim. Como é que funciona esse trabalho? É ficar atento o tempo todo na cerimônia? Como é que é? Conta pra mim, por favor. Então, o nosso cuidado na assistência de palco é para a gente, por exemplo, com o tempo de exibição, né? A gente sabe que as pessoas vêm, às vezes, de lugar longe, vão para lugar longe. Então, uma das nossas preocupações é sempre a gente estar respeitando o horário que a gente determinou da nossa programação. Então, tem uma coisa que já virou um pouquinho de frição na internet, que é tipo eu com a mãozinha no relógio, né, sim. gente? O tempo, a gente tem um tempo e tal. Recepcionar as pessoas, os realizadores que sobem até o palco da melhor maneira possível, né? Então, a gente tem aí hoje um público de realizadores que às vezes tem algumas necessidades específicas, Sim. então esse também é o nosso carro-chefe de entender ali e fazer isso da melhor forma. E às vezes é isso, interagir também com quem está no palco, um apresentador, Juraci, maravilhoso. Sim. E a gente faz uma interação também, então acaba virando uma espécie, a gente já traz um pouquinho do teatro, acaba virando uma espécie de cena, né, que acontece essa apresentação. Porque assim, E- também não pode. Tem que ter uma leveza, né, para fazer esse papel, né? Porque você tá no festival de Exatamente. cinema, você não está num tribunal, né? Então tem que ter esse jogo, né? Sim, sim. E aí a gente faz essa brincadeira. Então tem essa parte que a gente tem que realizar, que é esse compromisso que a gente tem com o tempo de realização, com respeito a quem sobe lá em cima. E sem desrespeitar esse lugar que é importante, a pessoa fez, tá ali, realizou um filme, esse momento Sim. é para ela quer falar sobre como foi realizar. Então, assim, existe uma sensibilidade também, né, Mas nessa função. tem um tempo também, né? Já ficou ali, tipo, minha filha, vamos que tá. Tu tem viu? tempo. Então, Tem isso? tem dia que a gente fica assim, quando sobe um grupo grande, aí a gente tem, Mas, né? ai, Não, meu todo mundo quer Deus. falar, todo mundo quer falar. Eu, gente, lá atrás, né? Gente, 10 minutinhos, aí a gente tem. Ai, Magaiva, 10 minutinhos pra cada. Eu falei, não, 10 minutinhos pra todo mundo, amor. Vamos dividir, vamos ser, né? Vamos ser legal e dividir o tempo. Porque quando a gente começa, por exemplo, a gente tem esse sistema dentro do Teatro Amazonas.
A gente faz esse receptivo aqui fora, que tem o nosso stand Cine7, tem o stand da Praia de Rio, então a galera quer ficar aqui também, conversando, Vivendo, né? Porque você vive o festival, né? exatamente, né? Em comunhão e tal. E aí esse tempo é que a gente É o que precisa, perde lá. a gente precisa controlar esse tempo, então tempo de entrada, tempo de votação, tudo isso é uma coisa que a gente tem bastante cuidado para que a programação não saia, né, da linha. Senão que a acaba gente consiga meia-noite. cumprir. Aí os coleguinhas do Teatro Amazonas tudo tananana pra gente. Fica... Não, é ótimo. Aí eu queria só, então, Amanda, para encerrar, falar da tua carreira, né? Você é uma das atrizes aí mais longevas do cinema audiovisual, ótimo, do cinema amazonense. Quanto tempo de carreira já? Então, Teu primeiro filme foi no quando? cinema, eu comecei em 2010, tem 15 anos 2010. já, né? O primeiro filme foi com o Vander Luiz, Papo Rápido. Papo Era um Rápido. curta-metragem. E tinha, na época, o festival de curta-metragem, né? Era o curta festival curta um minuto, né? e o Aham. 4, né? Tinha o Assim, de 4 curta minutos. 4 e o Festival do Minuto. Exatamente, esse festival de 4 minutos. 2010, o primeiro filme. E E desde como é lá... que você sente esse teu processo, assim, tua vida nesse cenário do cinema? Você tem também no teatro, mas eu queria saber no cinema, como é que tem sido essas experiências? Você fez recentemente o Garrote. Sim. Como é que é para você, assim, é algo que você porque tem vezes que você faz vários filmes, aí depois não tem tanto. Como é que funciona essa lógica para você? Então, Caio, a minha construção dentro especificamente do cinema, ela se dá muito pela produção, né? Eu sinto que no cinema eu tenho muito mais a colaborar na produção, eu fico muito mais engajada, eu Mais à acho. vontade também? Na verdade, é que tem um negócio de fazer, né? Nada, óbvio, eu amo estar em cena, amo, mas eu tive ali um hiato de cena quando o Theo nasceu, que é meu filho, Seu então eu filho. tive ali uns 7 anos de hiato, fiquei por ali pela beirada, e quando eu retornei para a produção, então me engajo muito mais na produção dentro do cinema do que na atuação. Você E prefere? recentemente, eu não sei se eu prefiro, é forte dizer, né? Não sei se eu vou dizer que eu prefiro, mas recentemente eu tenho voltado para a Aham. cena dentro do audiovisual, assim, tem sido muito importante, tem sido diferente, não sei te dizer se eu prefiro, tem sido trabalhos, fiz Garrote, fiz Bem Querer, fiz Tu Foi Tu, da Sofia Sarraqui Ah, também, sim, que estamos tá esperando ficar pronto. É diferente, são duas funções diferentes. Eu consigo te dizer, assim, acho que produção é uma parada que está muito espontânea dentro de mim, tanto é que é produção de teatro, de cinema, de festivais. E a atuação, ele é esse lugar muito particular, não sei te dizer, vou ficar devendo essa. Depende de cada projeto, então, né? Depende também. Eu acho, na verdade, enquanto atriz, vou te jogar aqui essa fofoca minha. Fale. Eu acho que enquanto atriz, eu tenho medo da câmera. Você não gosta da câmera? Eu tenho um Um pavor. pequeno detalhe. Só um pequeno detalhe para quem vai fazer cinema. Eu tenho um pouco de medo da câmera, mas eu adoro estar em cena quando é teatro, porque meu público tá aqui, entendeu? Mas é por causa da resposta mais rápida? Eu acho que é Ou isso. é da frieza da câmera? É o quê? Pois é, né? Eu tenho que estudar, tenho que levar para terapia. Terapia. Porque... Tá bom. Aí depois, quando você voltar, você me fala. Volto. Perfeito. Então, Amanda, brigadão. Todo sucesso do mundo. Você hoje a noite ainda vai ser longa, que você tem que contar todos os votos, né? Sim. E hoje a sessão tá cheia, então, coitada. Mas sucesso e quem sabe aqui ano que vem teremos você diretora, atriz. Atriz, talvez, né? Diretora Olha eu não aí. tenho pretensão, Tá não, bom, tudo gente. bem, Produtora, atriz. produtora me E chama. produtora, que eu tô... você tá sempre Tô aqui. aqui, me chama. Tá bom, brigadão, valeu mesmo, tá? Muito obrigada, Cine7. Eu tô agora com o diretor amazonense lá de Novo Airão, Adson Colares. Adson, seja bem-vindo. Você tá com um filme chamado Vi uma Visagem, certo? Que tá na Mostra Olhar Panorâmico. Então, seja bem-vindo ao festival. Muito obrigado, cara. É um prazer te conhecer pessoalmente. É uma honra estar aqui hoje, né? Trazendo um filme muito bonito. Sim. E bora falar um pouquinho. Antes, aqui o Adson estava contando nos bastidores de 3 anos atrás. Eu queria que você contasse essa história para mim. Como é que é essa tua relação aqui com o Olhar do Norte? Então, 3 anos atrás, né?
Eu sou de Novo Airão, interior do Amazonas, então... Umas 3 horas de distância daqui, né? Isso, pela estrada, né? Pela De barco estrada. uma noite Ixi. todinha, chega aqui de manhã cedo. Quantas horas? Umas 8? 8 horas. 8 horas. De barco, 8 horas. E foi assim que eu cheguei aqui na edição de 2022. De barco, né? Quem me apresentou o festival foi o Robert Coelho, né? Meu grande amigo, diretor de fotografia maravilhoso. Adson, tem festival de cinema, né? Que vai acontecer, muito importante para te vir, participar, conhecer e aprender, né? E aí, lá eu peguei 8 horas de barco, cheguei aqui, participei das oficinas. E é interessante porque eu lembro que eu dei uma entrevista, né, aqui na frente, eu vim como público geral. Na fila, aqui é Sim, fora. na fila imensa, mas consegui. E aí na fila eu dei uma entrevista, eu não lembro para quem foi, foi para Samara. Samara? Sim, que é da equipe aqui do Isso, festival. pra Samara. Eu falei, eu vim de Novo Airão, no interior do Amazonas, né? Tô começando no cinema, lá é muito difícil, porque o acesso é muito limitado, a gente não tem muito acesso ao cinema e tudo mais. E eu falei pra ela, né? Eu vim pra aprender com os grandes do cinema, né? Pra aprender mesmo, pra me dedicar, pra ver como que eles fazem. E 3 anos depois eu retorno trazendo um filme, né? Então isso foi um passo bem interessante que a gente deu. É como diz a poeta, né? Tudo pode ser, só basta acreditar. Sim. E cá estamos, você no festival, concorrendo a prêmio. Sim. Eu queria saber, então já que a gente tocou nesse assunto de Novo Airão, né? Novo Airão é uma das cidades, né? Do interior do Amazonas, de mais de 60 cidades, que são 62 cidades no interior, que não tem cinema. A única cidade que tem cinema no interior, cinema comercial, esse tradicional, é Itacoatiara. Mas as outras não têm. Nesse sentido, como é que você foi construindo esse interesse por cinema? Era na TV aberta? Era DVD? Você vinha para Manaus? Como é que era essa relação? Então, Caio, desde quando eu era muito pequeno, eu sempre fui apaixonado por bastidores, por câmera, por estar atrás de telas, né? E eu não sabia como que eu fazia para trabalhar com isso. Porque Novo Airão é um município muito pequeno, né? Agora que a gente está tendo acesso aos editais de incentivo à cultura, audiovisual e Da cinema própria lá, cidade ou do estado? do estado e do município também. Legal. Então agora que está chegando para lá, né? Mas naquela época eu não sabia como chegar lá, né? E aí eu conheci um amigo, o Eric Max, que também é diretor, produtor e ator. Ele teve um edital que foi aprovado, né? E levou um filme para Novo Airão. Ele falou, você não quer participar e tudo mais? Ele me chamou para ser figurante. E aí eu fui como figurante, isso em 2020. 2020. E aí eu lá, né, na cena, fazendo figuração e apaixonado, encantado pelos bastidores, aquela correria doida, montando câmera, equipamento. E eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Mas como que eu faço, né? O que que eu preciso fazer para trabalhar com isso? O que que eu preciso fazer para estar atrás de uma câmera, para estar atrás de um monitor, para produzir, né? E porque eu não me identifiquei com a atuação, não. Eu não me identifiquei. Não é para ti. Não é para mim. E aí, o Eric foi um grande incentivador, né? O Eric, como que eu faço? Você estuda, tem isso aqui, faculdade tal, curso tal, conhece pessoa tal. E assim eu fui começando, né? Mas Novo Airão também é um município muito limitado. Aquele sonho ficou na minha cabeça por aquele tempo, mas aí ele foi embora, né? E aí o sonho também foi embora junto. Porque não tem ali como ficar alimentando essa vontade, né? Sim. Porque a gente não tem produções ali no Novo Airão. Agora que a gente está tendo, perdão. Mas Sim. naquela época as grandes produções iam para Novo Airão, né? Com a equipe já toda formada, Você gravavam só ficava ali. assistindo. Sim. Produziam tudo, produziam embora e não deixavam nada. Me deixavam com vontade de querer trabalhar com aquilo e não sabia Era como. só a vontade. Sim. E aí a gente teve a oportunidade, né, em 2022, no Olhar do Norte, né? Eu aprendi roteiro, participei daquela oficina com a Bea, que foi incrível para minha carreira mesmo. A Bea Góes, que é do Narratologia, vocês podem Isso. conferir no YouTube, ela tem um canal excelente. Aham. E aí eu cheguei em casa, depois do festival, entrei em contato com o Robert. Robert, vamos escrever um filme, né? Vamos gravar um filme. Falei, bora, Novo Airão, né? Tem essa temática assim, meio interior, meio mistério. E aí eu falei, bora gravar um documentário sobre as visagens. Sim. E ele falou, vai, te lança. E a gente escreveu o projeto foi aprovado, a gente gravou. E hoje a gente tá aqui com o filme. Queria que você falasse então um pouquinho sobre essa questão do filme. Para quem não assistiu e tá curioso, o que é essa questão da visagem? Eu vi uma visagem. Você de fato viu uma visagem? Foi outra pessoa que viu? Como é que é essa história? Então, eu também já vi, mas Você eu já não viu? conto, já vi, nossa. Saiu correndo? Fiquei todo arrepiado. Então, o documentário Eu Vi Uma Visagem, um documentário que conta o relato de 5 moradores de Novo Airão, que já moraram em zonas ribeirinhas também, né, do município, do interior. E eles contam os relatos deles, né, com as visagens, que viram mesmo visagem. Então, é um documentário bem legal, bem interessante, né, deixa a gente preso. Eu não acho que ele tem um tom meio assustador, não, mas ele é um terrorzinho ali, sabe?
E um detalhe que eu nunca contei, né? Tô contando aqui em primeira mão. Os entrevistados, eles trouxeram histórias muito mais arrepiantes, Ah, viu? foi? Você Muito. deixou. Vai vir um segundo. Eu vi a Visagem parte 2? Então, será? Olha, estamos descobrindo informações aqui. Mas assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação do interior, né, com a floresta, né? Porque essas visagens têm relação com a floresta ou é mais meio urbano? Então, tem relação com a floresta, a maioria Certo. delas, né? Então, eu, quando era pequeno, minha mãe, ela trabalhava com agricultura, né? Minha família inteira, na verdade. Então, a maior parte do tempo a gente passava no sítio, na zona rural de Novo Airão. E a minha avó, né, que já tem 80 e poucos anos, toda vez que a gente ia dormir na casa de farinha, na rede ali, né, que apagava a lamparina, ficava tudo escurecido, e aí vinham as histórias de visagens, né? Fazer de propósito, para você ficar com medo. Acredito que Legal, né? E aí, com várias histórias acumuladas, né? Inclusive a minha avó, Merita, ela também tá no documentário, né? Ela deu o depoimento dela. E a partir disso, né, teve essa história, né? Essa narrativa, né? De vamos falar sobre visagens, por quê? Porque eu cresci ouvindo, né? Histórias de visagens. E a maioria delas baseadas no interior mesmo, entendeu? Em zona ribeirinha, em zona rural, em sítio, né? Em comunidade ribeirinha. Você já acabou de exibir o filme, eu queria saber como é que foi a sensação, né? Tipo, o pessoal, porque o diretor, pelo menos alguns, né, eles dão uma olhada na plateia, ver como é que tá a reação. Primeiro eu queria saber sobre essas reações, o que você sentiu. E segundo, né, poxa, você de Novo Airão, né, que a gente tava falando aqui, não tem cinema e tal, e de repente você tá nessa telona, no Teatro Amazonas exibindo, o que representa para você? Isso representa uma grande conquista, Caio. Uma grande conquista, não só para mim, mas também para os meus colegas de trabalho, né? Porque a maioria da equipe técnica são jovens de lá de Novo Airão também, que a gente, legal. né, no projeto a gente fez ali uma introduçãozinha, né, de câmera, uma mini oficina, né, para eles Sim. conhecerem e depois colocar a mão na massa. Mas representa algo muito grande, uma vitória muito grande, né? Por sair do interior do Amazonas, onde a gente não tinha contato com o cinema, com audiovisual, né? Não tinha oportunidade naquela época. E foi meu primeiro filme que eu dirigi, né? Meu primeiro filme como diretor. E tá aqui nas telas do Teatro Amazonas, no majestoso Teatro Amazonas, é algo que representa uma coisa muito grande. E deixa a gente com mais ar, né? De caraca, eu quero fazer outro, eu quero trazer outro, eu quero expandir mais esse filme e outros filmes também, né? Perfeito. Adson, eu desejo toda sorte que venham mais filmes, que você esteja mais vezes aqui no teatro e que o cinema também em Novo Airão, assim como em todas as cidades do interior do Amazonas, a gente possa ter mais iniciativas. Novo Airão é uma cidade supervisada, né, por conta do turismo, da beleza, mas que infelizmente assim, tem esse aspecto muito bom, mas muitas vezes tem coisas que não avançam, né? E tomara que Exatamente. você consiga ser esse cara que leva esse cinema, que leva o audiovisual para Novo Airão. Então, todo o sucesso do mundo para você. Muito obrigado, Caio. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse filme maravilhoso. Perfeito. Esse é o Adson Colari, gente. E agora eu estou recebendo os diretores de fotografia mais celebrados do festival. Tá com 2 filmes aqui, tá pensando o quê? Ele tá com Eu Vi Uma Visagem, na Mostra Olhar Panorâmico, dirigido pelo Adson Colares, e também A Bicicleta Amarela, do Zeu de Souza, Robert Coelho. Robert, como é que você tá? Tudo bom? Eu tô bem, muito obrigado pelo convite. CN7 sempre fortalecendo o cenário. É isso, obrigado. Cara, eu queria saber de ti. Diretor de fotografia nunca aparece. Vamos ver se eu consigo, porque é mais assim, eles ficam nos bastidores. Vamos agora que eles estão na frente das câmeras, vamos ver se ele fala bastante comigo. Vou tentar. É o seguinte, quero saber de ti, primeiro sobre Eu Vi Uma Visagem, Certo. que é um filme rodado no interior, certo? Sim. E eu queria saber como é que você pensou a fotografia, trabalho de luz, ele tem um quezinho ali, é um documentário com um pezinho no sobrenatural, no terror. Como é que você pensou esse jogo de luz que no cinema de terror, nesse cinema que trabalha esse tipo de filme, no cinema de gênero, é fundamental. Se você Sim. não fizer legal ali, você acaba com toda a experiência. Sim. Como é que você pensou esse trabalho? A fotografia do Eu Vi Uma Visagem, a gente ficou sentado, pensou um pouco como seria a sua produção. E aí eu acabei, na verdade, a gente uniu os fatores, né? A gente vem dessa proposta de filmes de terror, normal, Sim. né? A gente tem a referência pô, como é o nome daquele lá? Deu uma Famosinho. pista e a gente vai desvendando aqui. Qual é? É um novo, antigo? Não, é aquele antigo, aquele que o cara fez com pouca grana, a Bruxa de Blair. Ah, sim, a Bruxa de Blair, Acho que a sim. gente tentou pegar essas pegadas mais
documentais. Do found footage, né? Que é aquele que isso. parece que é verdade, mas Sim, é uma grande ficção. Sim. Então, Entendi. acho que eu vi uma visagem, ele vem com essa pegada sensorial, porque é do medo. Sim. Né? A gente tem essa luz um pouco mais dura, né? Ela tem uma luz marcada para poder, enfim, imprimir alguma coisa mais forte. Acho que o tema, a gente já tinha conversado com o Adson, quando a gente foi para Novo Airão, o Adson falou, pô, eu queria poder inscrever, eu queria poder ganhar, queria poder produzir. Eu falei, Adson, por que tu não pensa em algum produto aqui em Novo Airão que tenha a cara de Novo Airão? Aí, tipo, em algum momento a gente pensou, ele chegou comigo e falou, tem visagem, acho que todo o interior de Manaus, até na cidade, Sim. a gente vive a proposta da visagem, né? A gente tem esse, como é que posso falar, um pé com um estranho, né? Sim. Com um espírito, alguma coisa assim. Então, a gente acabou indo. E aí vocês. Aí eu queria só saber, se você me permite, é o seguinte: você estava trabalhando no Found Footage, que tem essa coisa meio que emula um amador, né? Sim. Como é para você pensar isso? Assim, você é um profissional que tem que emular o amador, como é que é fazer esse jogo que um filme desse tipo busca? Eu não sei se a gente simula tanto o amador. Ele vem como uma proposta, mas, por exemplo, a gente tem os personagens, né? Que, na verdade, o filme, ele propõe o quê? O básico seria um plano e contraplano dessa pessoa que está dando a entrevista, o depoimento, e a gente fez realmente essa emulação do acontecimento desse fato que ela está propondo, né? Então, a gente, não vou dizer que foi fácil, porque acho que todo produto audiovisual, principalmente no interior, ele é um pouco difícil de produzir, né? Então, não sei, era numa manhã a gente pegava o depoimento, na hora do almoço a gente pensava o contexto para contar essa história e pela parte da tarde a gente ia para ação, sabe? Então era um dia todo para entender a proposta do personagem, no almoço roteirizar e na parte da tarde poder realmente fazer a emulação Emulação do filme todo, procurar algum personagem que sei lá, que fizesse parte, uma cena e tudo mais. Não posso dizer que foi fácil, foi correria, e é isso. E então vamos falar do outro trabalho que você também traz para cá, como diretor de fotografia, que é a Bicicleta Amarela. Bicicleta Amarela tem uma coisa meio mágico de Oz. Começa ali como um preto e branco e de repente vai pro colorido. Então eu queria saber primeiro essa parte preto e branco. Como é que você foi pensando? Por ser um filme de época, foi esse caminho mesmo? Você chegou e falou, pô, é possível? É nesse caminho, né? A gente tava fofocando, por isso que eu sei. Sim, a gente tava no set já, acho que a gente rodou uma primeira diária, que foi, eu não lembro agora, acho que foi no campo, a cena que tá os três capinando ali, tá no campo, e a gente sentou no almoço, eu e o Zé, e falou, pô, diretor, o que tu acha da gente propor um preto e branco pro filme? Até então, seria o preto e branco para todo o filme, né? Ah, sim. E aí, já que vinha de uma pegada de um festival anterior, não sei se foi em Cannes, onde tinha um pouco dessa pegada de preto e branco, realmente, de alguns filmes que tinha um pouco... Falavam também do... Qual? Vamos lá, me ajuda que eu te ajudo. Qual é o... Falava filme de época, né? Ah, então, sim, filme de época. Por ser um filme de época, eu acreditei não, falei, pô, acho que pode funcionar muito bem um preto e branco. Certo. Aí o colorido, já foi o Zeu de que pensou, pô, eu acho que na hora que ele tá fazendo, que vai dar, consertar a bicicleta, porque ele pega todas as bicicletas para montar e sair em viagem, né? Certo. Nesse momento ele pensa, pô, eu acho que eu vou então... Quando ele estiver rodando o pedal que a bicicleta for rodar, acho que o colorido pode entrar. Acho que existe essa passagem desse tempo, onde vem do dramático, porque ele recebe essa notícia, preto e branco, pro colorido, uma nova aventura que vai começar dali, e a gente tem esse... E assim, me fala uma coisa, trabalhar no preto e branco, assim, pensar, né, um filme preto e branco em locação... Assim, vocês estavam em regiões de floresta e tudo mais.
Ou seja, vocês não têm controle de absolutamente nada de sol, nuvem, enfim, ninguém manda, né? Eu queria saber de você, como é que é esse desafio, né? Porque quando se faz, muitas vezes, não todos assim, mas esses filmes, principalmente os maiores orçamentos, os caras fazem todo no estúdio, aí tem vários ajustes de questão gráfica, né? De computação gráfica. Mas ali, é lógico que vocês também devem ter ajeitado alguma coisa ou outra graficamente depois, mas num ambiente aberto, onde tudo pode acontecer, pensar fotografia em preto e branco, quais são os maiores desafios nesse sentido? Exposição. Eu acho que o fato do preto e branco ele vir nas escalas de tons de cinza, quando tem um processo, como é que eu posso falar? Floresta e eu tenho o céu, né? Então o céu está muito mais exposto do que a parte da própria floresta, que ela está mais subexposta. Então eu acho que eu pensei muito mais na exposição do céu, né? Do que estava muito mais claro, para pensar na pós, tirar um pouco do escuro, porque eu poderia expor mais no céu. Enfim, é sobre exposição para tirar de um e colocar no outro. E aí a gente teria um preto e branco bem pensado. Perfeito, viu? Aula de fotografia aqui de graça, tá pensando o quê? Então, para encerrar, Robert, eu queria que você falasse, por favor, sobre o mercado hoje de direção de fotografia, né? Como é que você observa o avanço do setor, os profissionais que têm participado? A gente tem grandes profissionais, você, tem o César Nogueira, tem a Valentina, espetacular cada vez mais. Sim. Como é que você observa, também até em questão de renovação, né? Como é que você observa esse mercado? Eu acho que eu começo eu falando por mim e daí pra frente a cronologia do tempo, né? A gente entende que a gente tem o Yuri César nesse começo, até então, né? dúvida. Então, acho que a minha escola vem um pouco de ver o Yuri César trabalhar. Eu venho no meu processo de imagem, entender a imagem, de realmente saber expor, saber compor, saber enquadrar, porque essa é a base, né? Você começa primeiro na fotografia básica, aprende quem você é, para tentar expor, né? Para você imprimir algo e falar assim, agora eu estou preparado para um mercado do audiovisual, que a gente nunca vai estar preparado, né? Então, eu acho que existe um início, né? Eu acho que a gente deu um novo pontapé porque é sobre gerações, né? Existe os cinegrafistas de TV, alguns deles foram para publicidade realmente, outros, tipo, que nem o Yuri, né? Ele sentiu o independente, que eu uso o termo independente para esse cenário que a gente constrói. Baseado nisso, vieram outras pessoas, Valentina, o César. Hoje a gente já tem a Samara, né? Tem a Juliana Pesqueira. Sim. Acredito que a Aline Fidelix também vem, né? Assim como a Larissa Gainé, que está aqui também. Então, eu acho Muitas que mulheres, né? Isso que é legal, né? isso que é legal, né? Acho que a gente está abrindo portas. É um laboratório muito pessoal, né? Primeiro eu venho no meu eu, para depois pensar no coletivo como departamento de câmera, né? Porque, querendo ou não, o diretor de fotografia, ele tem a parte criativa, ele entende da técnica, mas também tem essa equipe por trás dele que está dando esse suporte, né? Então, todo mundo, querendo ou não, o primeiro assistente, o segundo assistente, todo mundo tem que entender de fotografia, tem que entender de técnica, e é essa base fotográfica que te dá esse norte, né? Porque a gente está falando de movimento, a gente está falando de sentimento, a gente está falando de luz, né? De como propor isso. Então, o mercado audiovisual em Manaus, ela tá numa evolução, tá todo mundo, só repetindo, tá no seu laboratório muito pessoal, né? Então, tudo que todo mundo está apresentando é o seu melhor, é o seu, pode ser o seu início, mas nunca é o seu fim, né? Mas é isso. Eu sempre acho que tudo que eu produzo num filme, por exemplo, eu vejo alguns erros no Eu Vi Uma Visagem, assim como no Bicicleta Amarela, porém no Castanho, assim como no Buraco, eu melhorei neles dois. Então, no meu próximo filme, eu sempre tento entender o que eu poderia ter melhorado nesses dois e melhorar o meu próximo, né? Então, é um processo contínuo de tudo.
mas ele fala que errou, mas são bons. Vocês vão ver a fotografia, são as melhores coisas que tem muitas vezes nesses filmes. Obrigado. Cara, Robert, desejo todo sucesso para você. Parabéns pelos filmes, pela Obrigado. seleção e que você continue aí dobrando. Esse ano teve 2, ano que vem tem 4 filmes. Acho que vai ter mais 2. Vai ter mais 2, então perfeito, viu? Então, cara, muito obrigado mesmo e todo sucesso do mundo para ti, tá bom? Eu que agradeço. Olhar do norte. 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 Olhar do norte.